Eu acabei de fazer um vídeo inteiro e esqueci de compartilhar minha tela e eu estou aqui de novo para fazer, né? Tudo bem, vamos lá. 5 erros de estudos que estão te atrapalhando. E eu já vou compartilhar minha tela aqui para acabar não esquecendo novamente. Então vamos voltar aqui. Como eu acabei de ler para vocês. 5 erros de estudos que estão te atrapalhando. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Vamos lá. Só ler e não revisar, apenas. Eita, acabou. A câmera foi mal. Só ler e não revisar, apenas reler o material de falsa sensação de aprendizado. O certo é revisar ativamente sem e se testando. Desculpa eu estar lendo assim, porque tinha acabado de tirar um cochilo e acabei acordando. E aí resolvi gravar. Certo, só ler. Só ler e não revisar. Cara, quando você tá lendo, você tá tendo aquele estudo, mas de forma passiva, cara. Você realmente não tá estudando daquela forma. E quando você pega para reler, você não está tendo aquela revisão ativa. Você está tendo aquele mesmo aprendizado que você teve do início. Isso está errado, porque quando você está revisando algo por meio de leitura, você só está tendo aquele estudo passivo. O que você deve fazer, ao meu ver? Você deve, no caso, eu li sobre um artigo, eu li sobre um assunto e eu quero fazer questões sobre ele. Bom, pronto, você leu, fez questões, passou um tempo e depois você, não, eu esqueci sobre esse assunto, eu não fui revisando ele, eu quero voltar a entender esse assunto. O que você tem que fazer? Você tem que reler toda a teoria de novo? Não, você tem que voltar a fazer questões. Mas eu vou errar no início. Mas tá certo. O lucro seria se você estivesse acertando a questão. Então, o certo mesmo quando você está revendo o assunto é você errar as questões, não é você acertar. Entendeu? E desculpa eu estar falando toda hora, entendeu? Tô percebendo que tá virando um vício de linguagem já isso daqui, mas enfim, vamos voltar aqui pro foco do vídeo. O certo é você revisar aquele assunto por meio de questões, porque aí você vai estar colocando sua revisão em modo de estudo ativo, que o estudo ativo é o melhor para a gente aprender, que é o que a gente está forçando mais ainda o nosso cérebro. Não é querendo dizer que o estudo passivo seja ruim. Não, o estudo passivo é bom. Todo estudo é bom. Mas o estudo ativo é o melhor para a gente aprender. O estudo ativo é aquele que a gente está se forçando, está anotando, tá o que? Tá forçando nosso cérebro a pensar. É igual ler um livro. Quando você está lendo um livro e você só está passando seus olhos por cima das letras, só está absorvendo, é um estudo passivo. Agora, se você está lendo o seu livro pensando, olha, tá funcionando assim, dessa forma, vou anotar isso daqui que eu achei interessante. Anotou, aí você fez uma relação com aquele outro autor, na verdade, você vai estar transformando seu estudo, que era para ser, na maior gama, da maior parte do tempo, passivo, em algo ativo. Porque o estudo por livro é algo passivo. E você vai estar transformando algo em passivo em ativo. E você vai estar melhorando seu estudo 1000 vezes mais com isso. Eu gosto de fazer isso quando eu estou lendo o livro. Eu gosto de fazer uma relação com outro autor para ver o que eles pensam em diferente e também em comum. Vamos voltar aqui. Próximo agora. Grifar demais, destacar tudo é igual a não destacar nada. Usa marca-texto apenas para pontos chaves. Exatamente. Voltando assim a essa questão do livro. Eu, em particular, não destaco o livro, ou então eu fico marcando com marca-texto em livro, grifar livro. Se você olhar aqui meus livros que eu leio aqui, esse daqui eu já terminei. Eu não marquei nada. Eu não sou contra quem marca, tudo bem. Se eu ficar marcando o livro, eu não sou desses de ficar marcando, mas tudo bem. O negócio é o seguinte: se você ficar marcando tudo, você vai deixar seu livro, seu material de estudo todo colorido. E a gente sabe que isso daí não é. Você não tá mais na creche para ficar colorindo tudo, né? É uma fórmula. Aí sim. Que aí a nem fala aqui, ó. Use o marca-texto apenas para pontos chaves. Quando você tá marcando ali, é para você dar uma atenção a mais no seu cérebro. Segundo estudos. Eu não concordo tanto com isso, mas tudo bem. Segundo estudos. No caso tem uma fórmula do sorvetão, aí você vai lá e marca ela. Aí tem a fórmula do
calcular a velocidade da onda. Aí tem lá, V é igual a lambda vezes a frequência. Aí você vai lá e marca. Eu não sou tanto de marcar assim, eu prefiro decorar a fórmula e ficar usando ela até aprender. Isso também é um jeito. A gente força o nosso cérebro a ter que aprender aquela forma, querendo ou não, porque a gente vai estar revisando ela, a gente vai estar revendo ela constantemente, então a gente vai aprender de certa forma, que nem eu citei agora a fórmula da lambda, da velocidade de onda, que fazia tempo que eu não pegasse esse assunto de ondulatório de física, mas enfim, acabei lembrando aqui porque eu usei muito essa fórmula, que é V igual a lambda vezes a frequência. Mas enfim, eu não cheguei em nenhum livro, ou então a vídeo que eu vi na aula, pegar e sublinhar, ou então marcar, usar um marca-texto. Eu simplesmente decorei a forma com a minha cabeça e fui usando nas questões. Eu usei só uma vez? Não. Eu usei só 2 vezes? Não. Eu usei só 10 vezes? Não. Eu usei mais do que isso. Por isso que hoje eu lembro dela. Enfim, eu lembro também de outras fórmulas, eu acho, né? Mas enfim, eu acho que seja tanto interessante a gente marcar tudo, mas se você quiser pode marcar. Mas também não inventa de marcar tudo, destacar tudo com marca-texto, vai deixar colorido. Você não tá mais na creche, né? Desculpe falar isso, mas enfim, vamos para o próximo. Não dormir bem. Sem sono de qualidade, o cérebro não fixa a memória. Estudar de madrugada pode atrapalhar mais do que ajudar. Primeira parte, bora dividir em 2 partes isso aqui. Primeiro, essa parte de sono sem qualidade. O que é um sono sem qualidade? É você não dormir as horas necessárias. No caso, na minha opinião, se você dorme menos que 7 horas por dia, você já vai estar prejudicando seus estudos. E tem um máximo para você dormir? Não. Se você pode dormir 10 horas, 8 horas ou 9 horas, está tudo bem. Agora, passou disso, aí você vai estar acordando meio-dia, né? Mas, enfim. No mínimo 7 e no máximo 8, 9 ou 10. Vocês que escolhem quanto tempo você tem para dormir. Mas quanto mais tempo, melhor. Enfim, com um sono de qualidade é aquela mesma regra do corpo saudável. Quanto mais você tem um sono saudável, um corpo saudável, melhor vai desenvolver seu estudo. Uma pessoa que se exercita bem, que tem seus batimentos cardíacos em dia, não tem nenhum problema de saúde, ele vai ter um melhor desempenho no estudo. Agora, ao contrário do cara que não tem nada disso. O sono vale da mesma forma. Um cara que dorme tranquilo, vai dormir suas 10 horas da noite e no outro dia já tá às 6 horas já em pé para estudar, ele tá tranquilo demais. Agora o cara que vai dormir meia-noite para acordar 6 horas para ir para a escola, você já percebeu que você ia dormir tarde para acordar 6 horas para ir para a escola e você chegar lá para ser um zumbi? Então, isso daí tá refletindo. Vai dormir cedo, que quando você acordar cedo você vai estar com a energia suficiente para estudar. Agora nessa parte de estudar de madrugada pode atrapalhar, e eu não concordo tanto. Porque eu já estudei de madrugada e não vi problema nenhum. Não, eu não estudei, comecei a estudar meia-noite e fui parar, no caso, 4 horas da manhã e fui dormir. Não, eu tô falando do caso acordar, no caso, 4 da manhã, 5 ou 6 para estudar. Vamos levar essa média de 4 da manhã. Se você tivesse suas 8, 7 horas de sono tranquilo, você pode acordar esse horário para estudar. Contanto que você não tire dela. Eu sei que no início vai parecer estranho você acordar 4 horas da manhã, você vai ficar que nem um zumbi pescando, parecendo um zumbi. Mas enfim, com o tempo você vai se acostumar. Tudo uma questão de costume. E você vai estar estudando em um horário que eu também acho bom, não vou mentir. Por conta que não tem zoada. Depende, se sua casa estiver zoada às 4 horas da manhã, aí é triste para estudar, né, de madrugada. Então é melhor deixar para estudar somente à tarde mesmo. Então vamos para o próximo tópico. Estudar sem pausa. Ficar horas seguidas sem parar só gera cansaço. Use blocos de estudo, mas pausas curtas para manter o foco. Então é o seguinte, cara. Estudar sem pausa é o famoso, ele tá citando aqui o Pomodoro. O Pomodoro eu já falei, eu recomendo para quem tá iniciando, mas para quem já tem um tempo que estuda, tudo bem meter suas 5, 6 horas de estudo seguida. Você não é obrigado a ficar as 5, 6 horas estudando direto. Você pode fazer uma pausa como? Ah, vou parar para beber água, vou parar para lanchar.
Tinha vezes que eu parava pra ir conversar com meu pai, conversar com minha mãe, conversar com meu irmão, e não tem nenhum problema com isso, né? Mas, enfim, eu parar, fazer minha pausa e ir mexer no meu celular, cara, isso daí mais atrapalha do que ajuda o meu estudo. Porque eu vou estar olhando meu celular, vou estar vendo, vou estar tendo um gatilho pra tirar meu foco, pra fazer alguma coisa pra me atrapalhar. Isso a gente sabe que não ajuda. E ele aqui em particular, ele tá citando o método Pomodoro, que no caso é use blocos de estudo. Você dividir em meia hora, eu não concordo muito com isso não, né? Para quem já tem um tempo avançado, eu recomendo você já ir das horas seguidas, de 3, 4 horas, 5 horas, dando seguida. Mas não é seguido sem parar. Você pode parar, beber água, conversar com alguém, lanchar, comer alguma coisa, respirar um pouquinho, não tem problema. Agora você ficar de meia hora parando, cara, não vejo sentido. Você deve parar quando você sentir a vontade de parar. Não quando, deu meia hora, eu tenho que parar obrigatoriamente. Imagina, você tá no meio da questão lá, fazendo um cálculo gigante, e você tem que... não, deu os 30 minutos. Eu sou obrigatoriamente obrigado a parar. Não vejo sentido nisso. Não fazer exercício, só consumir teoria não adianta. Resolver questões é o que mostra que se você realmente aprendeu exatamente isso. Você pode. Eita! Você pode fazer. Você pode ter uma hora de teoria e na hora que fazer as questões não pode errar as 10 primeiras questões que você viu. Isso é normal. Da mesma forma que você pode ver 15 minutos de teoria e pode ir para as questões e errar as 10 primeiras questões. E também é normal. Então o que, é que eu recomendo? Você fazer questões. Por quê? Questões a gente faz na hora da prova e questões a gente faz. Quando a gente faz em casa, a gente vai estar, no caso, simulando o que a gente estaria fazendo no dia da prova. Que no caso é o quê? Fazendo questões. Você não vai fazer uma prova discutível, ao menos que você seja alguém que já se formou em direito, quer fazer uma prova para ser promotor, e no caso a prova é discursiva, se eu não me engano. Eu já vivi de prova de promotor, ou então de delegado, para se tornar, no caso, promotor ou delegado. Você tem que fazer uma prova discursiva. Mas enfim, voltando para essa parte aqui das questões. Na hora da prova você vai fazer o que? Questões. Então, quando você for estudar na sua casa, ou então no seu cursinho, ou então na sua escola, você tem que fazer o que? Questões. Que questões você vai estar simulando que você vai estar fazendo no dia da prova. Então eu recomendo que você passe 80% do seu estudo fazendo questões e 20% vendo teoria. E tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. Como aplicar isso. Mas enfim, você só ficar vendo teoria, você se torna um aluno Netflix. O que é o aluno Netflix? O aluno Netflix é aquele que somente vê aula, não faz questões. Tá certo a gente só fazer questões? Passar o nosso estudo 100% fazendo questões? Não, porque a gente tem que aprender a matéria. Alguém tem que ter um professor para ensinar. E não tem um professor diretamente quando a gente está fazendo questões. Dá para aprender só fazendo questões? Dá, mas é difícil. Tem como aprender fazendo, vendo um pouco de teoria e fazendo muitas questões? Tem, e isso é recomendado. Pelo menos por minha parte. A gente vê pouca teoria e fazer muitas questões. Que aí a gente vai aprender muito. Enfim, voltando, saindo um pouquinho dessa parte aqui e já acabou, né? Deixando bem explicado essa parte final, que fazer questões é mais interessante, ao meu ver. Então, 5 erros de estudos que estão te atrapalhando, ou então 5 erros nos estudos que estão te atrapalhando, tanto faz. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí no próximo vídeo, alguma outra dica que vocês querem, ou então outro assunto que vocês querem que eu debata. Desculpe minha cara de sono e valeu, tamo junto.